Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição, a lição número 11 deste trimestre. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, buscando a Tua graça e a presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração através da Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. A lição número 11, dívida, uma decisão diária. O meu apelo para você nesta semana é que você troque a dívida pela dádiva. Dívida escraviza, dádiva liberta. Como filhos e filhas de Deus, deveremos ficar conhecidos como doadores, não devedores. Essa sociedade de compradores compulsivos tem feito muitas vítimas. No Japão, um jovem suicidou porque ele não podia comprar o iPad 2. Na China, um outro jovem vendeu o seu próprio rim para poder comprar o iPad 2. Vivemos numa sociedade repleta de necessidades imaginárias, necessidades que nós mesmos criamos. O verso áureo diz: pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, versos 7 e 8. Martinho Lutero uma vez disse: 3 conversões são necessárias. A conversão do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso. Talvez, queridos, a conversão do bolso seja a mais difícil de todas. Uma vez um pastor estava dentro do tanque batismal, batizando as pessoas, e quando ele viu um irmão entrando e percebeu que a carteira do irmão estava no bolso dele, ele disse: irmão, por favor, tire a carteira, porque vai molhar tudo. E aquele irmão batizando disse: pastor, não, eu tenho que entrar no tanque batismal com a minha carteira, eu preciso que a minha carteira também seja batizada, senão eu terei problemas em devolver o dízimo e dar as minhas ofertas. Eu li sobre um casal, eles eram psicólogos e costumavam falar abertamente com os filhos sobre todos os assuntos, sobre sexo, sobre morte, assuntos difíceis. Porém, quando este casal queria falar de finanças, eles entravam no quarto e fechavam as portas. Queridos, Jesus falava abertamente das finanças. Na realidade, Jesus falou em dinheiro mais do que em outros assuntos. Jesus falou do rico proprietário que distribuiu o dinheiro na mão dos seus empregados, dando a um 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Falou também do bom samaritano que socorreu uma vítima assaltada e pagou pelas despesas e ofereceu dinheiro para as despesas extras. Falou também do empresário que saiu de manhã e ao meio-dia e no entardecer a contratar operários para trabalharem na sua vinha. Falou da necessidade de pagar impostos e ofertas e dízimos. Falou também do encontro que teve com aquele jovem rico que não teve coragem de distribuir os seus bens para os pobres. Falou também sobre Zaqueu, que voluntariamente distribuiu a metade dos seus bens aos pobres. Por que Jesus dedicou tanto tempo falando sobre o dinheiro? Jesus falou: ai de vós, ricos, que já tendes a vossa recompensa. Lucas 6, 24. Jesus falou: não podeis servir a Deus e as riquezas, Mamon. Lucas 16, 13. Jesus falou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 24. Jesus falou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Lucas 12, 15. Jesus disse: vendei os vossos bens e dai esmolas. Lucas 12, 33. Jesus falou: dá a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Lucas 6, 30. Poderíamos acrescentar muitos outros textos de Jesus Cristo que falam sobre o dinheiro. Mas será que o ser humano quer saber mesmo o que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Eu acredito que não. A grande maioria quer continuar comprando, acumulando, fazendo um pé de meia, fazendo uma boa poupança.
Não há muito interesse em saber o que a Bíblia fala sobre o dinheiro e as riquezas, mas a Bíblia fala abundantemente sobre esse assunto. Na parte de domingo, empréstimos e despesas. A igreja, um lugar sagrado, um lugar de adoração a Deus, onde se reúne o povo de Deus, muitas vezes ela é infiltrada por pessoas que podem ser chamadas de caloteiras. Eles pegam dinheiro de um, emprestam dinheiro do outro, não pagam esse, não pagam aquele e se sentem protegidas pela lei da ética cristã, que proíbe um irmão levar o outro a juízo. Lembre-se, meu querido irmão, você não é uma instituição financeira. Você não está aqui para emprestar dinheiro a juro para ninguém. Você está aqui para ser uma agência de doação. Você é um doador. E Deus quer que você e eu fiquemos conhecidos como pessoas doadoras, beneficentes, caridosas. Certa vez Eliseu e alguns profetas estavam cortando madeira junto ao rio Jordão quando o ferro do machado caiu na água. O jovem profeta responsável pelo machado gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado este machado." A expressão tomar emprestado significa usar com permissão algo que pertence a outra pessoa. Você já ouviu dizer que se alguma coisa deve dar errada, ela dará errada na mão daquele que tomou emprestado algo. Ou é o carro que você pega emprestado e estraga na sua mão, ou é uma ferramenta que você empresta e quebra na sua mão. Se algo tiver que dar errado, geralmente ela dará errado naquele momento em que você pegou emprestado de alguém. Dinheiro emprestado não é diferente do machado, não é diferente de um carro emprestado, com a exceção de que o dinheiro emprestado tem consequências mais graves se for mal utilizado. Abra sua Bíblia em Salmos 37, verso 21. Salmos capítulo 37, o verso 21. Aqui diz: "O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá." Portanto, meu querido, se alguém pedir dinheiro emprestado para você, lembre-se que você não é uma agência financeira que empresta dinheiro. Mas, se você quiser emprestar o dinheiro para alguém, lembre-se que esta pessoa pode pagar ou não pagar. Se ela pagar, louvado seja Deus. Se ela não pagar, você não poderá levar essa pessoa a juízo. Em Deuteronômio capítulo 15, verso 6, abra sua Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 15 e o verso 6. Aqui nós lemos: "Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti." E o verso 8: "Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade." A palavra de Deus ensina que nós deveremos ser generosos, deveremos dar, nós deveremos emprestar, não deveremos cobrar juro do nosso irmão. É terrível quando nós emprestamos dinheiro para os nossos irmãos e ainda cobramos juros. Eu conheci um pastor que, ao falecer, descobriram um caderninho dele onde tinha ali dezenas de nomes de pessoas que ele emprestava dinheiro a juros. Todo esse dinheiro que ele emprestou a juros para as pessoas ficou perdido ao ele morrer. Queridos, nós não somos agências financeiras, mas nós somos doadores. Não inicie o seu mau hábito de pedir dinheiro emprestado. Se você já tomou um empréstimo, devolva da maneira mais rápida possível. Muitas pessoas são preguiçosas, outras são desorganizadas nas finanças, atrasam todos os pagamentos e estão sempre pagando multas. Gastam e esbanjam o dinheiro que nem é seu, vivem pendurados no cheque especial, que é muito comum no Brasil, ou cheques pré-datados, e vivem afundados nos cartões de créditos. Muitos vão pedindo dinheiro de um para pagar o outro, pegam dinheiro deste para pagar o outro. Pegar dinheiro do irmão da igreja é fácil.
por causa da amizade, por causa da confiança que existe no círculo da igreja, e ainda sabe-se de antemão que este irmão não vai te processar, não vai levar você perante o juízo, perante a corte. Sabe-se de antemão que este irmão, de quem você emprestou dinheiro, não vai processá-lo como fazem os bancos, também não vai mandá-lo para a cadeia, não vai espalhar o assunto na igreja, porque isto seria antiético. Alguns apelam para o pastor dizendo: pastor, por favor, fale com o irmão para me pagar, porque ele está me devendo, ele comprou meu carro e não pagou, deixou de falar comigo. Um dia eu li no para-choque de um caminhão este pensamento, o lema do caloteiro: o dever acima de tudo. Queridos, muitos, infelizmente, têm o lema do caloteiro: o dever acima de tudo, devem para todo mundo. Há muitos cristãos que são considerados bons cristãos, assíduos aos cultos, mas que são caloteiros, são escravos do dinheiro emprestado, do dinheiro a juros, dos empréstimos bancários, dos empréstimos pessoais, devem a Deus e devem a todo mundo. Cristãos endividados não podem crescer na vida espiritual. Não existe harmonia entre dívida e espiritualidade. A dívida impede o crescimento na vida espiritual. Cristãos endividados não combina com vida santa, vida cristã. Veja a sabedoria de Deus ao aconselhar o que está em Deuteronômio capítulo 23 e os versos 19 e 20. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste à usura. Ao estranho emprestarás a usura, porém ao teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo no que puseres a tua mão na terra a qual vais a possuir. Portanto, Deus proíbe emprestar dinheiro a juros para os nossos irmãos e tirar vantagens das necessidades dos nossos irmãos. O 8º mandamento da lei de Deus diz: não furtarás. Condena roubar pessoas, condena o tráfico de escravos, proíbe a guerra de conquista, condena o furto e o roubo, proíbe o engano no comércio e requer o pagamento de dívidas e o pagamento de salários justos. Declara que toda a tentativa de se obter vantagem da ignorância de alguém, ou da sua fraqueza, ou da sua infelicidade, é registrada nos livros do céu como fraude. Portanto, Mordomia e Prosperidade, página 254. Na parte de segunda-feira, mordomia e satisfação instantânea. Gratificação instantânea. Nós vivemos numa sociedade em que todos nós somos tentados, muito tentados, a conseguir as coisas rapidamente, instantaneamente. Uma sociedade consumista. Você pode comprar agora e pagar o ano que vem. Você pode entrar numa loja e levar os móveis. Você pode entrar numa loja de carros e já sair com o carro sem pagar nenhum centavo. Isto se chama sociedade consumista e gratificação instantânea. Esta sociedade está produzindo um grande número de compradores compulsivos. Por isso se criou também a sociedade chamada devedores anônimos. Pelo grande número de devedores, pessoas atoladas nas dívidas, também criaram a sociedade devedores anônimos, ajudando pessoas a se libertarem das suas dívidas. O exemplo da palavra de Deus de gratificação instantânea é Esaú. Esaú era um rústico caçador que seguia os seus desejos carnais. Quando sentiu o cheiro do ensopado do seu irmão, desejou aquelas lentilhas, embora fosse improvável que ele estivesse morrendo de fome. Governado por seus sentimentos, Esaú permitiu que a pressão do momento dominasse o seu raciocínio e trocou seu direito de primogenitura pela satisfação instantânea. Quando quis a sua primogenitura de volta, embora com lágrimas a tivesse buscado, ele não a recebeu. Um outro exemplo bíblico de gratificação instantânea é o rei Acabe, o frágil Acabe. Ele estava chorando na sua cama quando chegou a sua esposa Jezabel e perguntou: por que você está chorando? E ele disse: eu queria esta vinha que está do lado da minha casa, que pertence a Nabote, eu queria para mim, e ele não quer vender para mim, por isso estou chorando. Vejam,
Um rei chorando porque Nabote não quis vender a vinha para ele. Realmente Acabe era um homem fraco, também dominado pela própria mulher. Queridos, o que Jezabel fez? Mandou matar Nabote e veio até Acabe e disse: levante-se e possua a vinha, ela é sua. Queridos, Esaú é um exemplo de perversão, chamado de profano, porque ele sempre colocou os desejos carnais, os seus sentimentos em primeiro lugar. Acabe também, profano, frágil. Nós não podemos entrar no time dos que buscam gratificação instantânea. Em contraste com isso, temos o exemplo de Jesus a ser seguido. Ele é o exemplo para você e para mim. Jesus Cristo, após um jejum de 40 dias e 40 noites, realmente ele estava morrendo de fome. Ele estava em pele e osso. Ele foi tentado por Satanás 3 vezes. Porém, Cristo percebeu as tentações e mesmo em sua condição enfraquecida, não cedeu à satisfação própria. Jesus mostrou que também poderíamos vencer o pecado, como ele venceu, na dependência do Pai. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, verso 11, depois de Jesus Cristo resistir às tentações de Satanás, finalmente os anjos vieram até ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e o verso 11. Mateus capítulo 4 e o verso 11. Perceba que depois de Mateus relatar as tentações de Jesus no capítulo 4, as 3 tentações, o verso 11 diz assim: e o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus esperou pela subsistência que viria da mão do Pai. Jesus não lançou mão do seu próprio poder divino para transformar pedras em pães. Jesus não lançou mão dos seus próprios poderes divinos para satisfazer a sua fome ou matar a sua sede. Não. Ele esperou pacientemente pela provisão que vinha do Pai. Que exemplo Jesus deu para você e para mim? Nós não podemos buscar satisfazer as nossas necessidades e desejos acima da vontade de Deus. Temos que esperar em Deus, esperar nele. Espera nele, descansa nele e ele satisfará os desejos do teu coração. O melhor que Satanás oferece é o presente, pois ele não pode proporcionar a eternidade para você. Viver para si mesmo é o oposto de viver para Deus. E Jesus vivia para Deus, não fazia planos para si mesmo. Um exemplo para você e para mim. A Bíblia, na lição de segunda-feira, dá o exemplo de Davi, em 2º livro de Samuel, capítulo 11, versos 2 a 4. Davi que buscou gratificação instantânea. Ele estava passeando pelo jardim da sua casa e enxergou Batseba. E ele cobiçou Batseba. Pediu para que Batseba fosse trazida até o seu palácio. Deitou-se com ela. Adulterou com ela. Gratificação instantânea. Queridos, gratificação instantânea é colocar os desejos acima do princípio de depender de Deus e esperar para que a vontade de Deus seja feita. Gratificação instantânea é ser escravo dos desejos. Pode ser no comer e no beber, pode ser no sexo, pode ser no comprar. A gratificação instantânea, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Davi pagou um alto preço pela gratificação instantânea. Outro exemplo bíblico de gratificação instantânea está em Gênesis capítulo 3, verso 6. Eva olhou para o fruto da árvore proibida e cobiçou, desejou. Ela não descansou no poder de Deus. Ela desconfiou de Deus. E ela comeu do fruto e levou também para o seu marido. Queridos, a gratificação instantânea geralmente resulta em pecado. Em Filipenses capítulo 3, 19, fala dos glutões. Vamos ler o verso 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Aqueles que fazem da barriga, do ventre, do estômago, o seu Deus. Comem o dia todo, comem a qualquer hora. Esses fazem
do ventre o seu Deus. Estão entre os inimigos da cruz de Cristo, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Queridos, gratificação instantânea é o que mais se vê na área do apetite. Pessoas que não conseguem deixar de comer aquilo que tem vontade de comer, beber aquilo que tem vontade de beber, não importa a hora. Na primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 16, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A concupiscência da carne são os desejos pecaminosos. A concupiscência dos olhos são os desejos de tudo que vemos, chamado de cobiça. A soberba da vida é a ostentação dos bens, a exaltação própria. Nós deveremos dizer não às condescendências pessoais. Jesus Cristo nos ensina dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A lição que Jesus Cristo nos ensina não é a autossatisfação, não é a gratificação instantânea, mas é o negar-se a si mesmo. Eu tenho que aprender a dizer não para os meus desejos, para poder dizer sim para o que Deus quer da minha vida. O que queres que eu faça, Senhor? O que Jesus faria se Ele estivesse em meu lugar? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 28, verso 20. Provérbios capítulo 28 e o verso 20. Provérbios capítulo 28 e o verso 20. Este verso que eu vou ler para você, eu aprendi com sofrimento, mas eu aprendi pela graça de Deus. Aqui diz: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Quando eu estava noivo, me preparando para o casamento, eu tinha um dinheirinho que eu estava poupando para o casamento, eu então decidi investir. Investi no Banco Safra, comprei ações, pensando que aquele dinheiro ia dobrar, ia triplicar. E queridos, eu poderia ter um lucro rápido, mas qual não foi a minha decepção? Depois de 2 anos do dinheiro investido, eu retirei menos do que eu coloquei. Só depois deste prejuízo, eu descobri esse texto na Palavra de Deus, em Provérbios 28, verso 20, que diz que aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O enriquecimento é uma bênção de Deus. Sim, é a bênção do Senhor que enriquece, diz a Palavra de Deus. Mas quando nós nos apressamos a enriquecer, não ficaremos sem castigo. Na parte de terça-feira, vivendo com os próprios recursos. A ênfase aqui não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. Temos que aprender a viver dentro do que nós ganhamos. Os tolos não vivem com os próprios recursos, gastam o dinheiro mesmo que foi tomado emprestado. Em 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 8 diz: tendo sustento e com o que nos vestir, poderíamos incluir moradia, estejamos contentes. Paulo não considerava os bens terrestres tão importantes, pois para ele o viver em Cristo era o bastante. Filipenses 1, 21. Mateus capítulo 6 e os versos 31 a 33. Aqui nós lemos: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Colocar Deus em primeiro lugar, fazer de Deus o dono dos nossos negócios, o proprietário de tudo que nós temos e somos, e permitir que Ele seja Deus na nossa vida. Quando John Wesley recebeu a notícia de que a sua casa tinha sido queimada, eis o que John Wesley falou: a casa do Senhor se queimou, uma responsabilidade a menos para mim.
Queridos, João Wesley dedicou tudo que ele tinha e tudo que ele era para o Senhor. O fato de tudo ser propriedade de Deus modifica também o tipo de pergunta que devemos fazer ao dar. Ao invés de perguntar quanto do meu dinheiro devo dar para Deus, a pergunta deveria ser: com quanto do dinheiro de Deus devo ficar? Se tudo pertence a Deus, esta é a pergunta correta. Com quanto do dinheiro de Deus devo ficar? Porque tudo que temos é de Deus. João Wesley certa vez declarou: se você tiver qualquer desejo de escapar à condenação do inferno, dê tudo o que puder. Caso contrário, não posso ter mais esperança de sua salvação do que tenho da de Judas Iscariotes. Dê tudo o que você puder dar. O dar nos liberta da tirania do dinheiro. O dar torna a vida com Deus uma vida de aventura, de descobertas. Estamos sendo usados por Deus para fazer diferença no mundo. Quando entendemos que realmente tudo o que temos e somos pertence ao Senhor, nós colocaríamos uma etiqueta em tudo que temos, um lembrete ali escrito assim: dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus. Precisamos encontrar formas de nos lembrar vez após vez que a terra pertence ao Senhor. Gordon Cosby disse que dar o nosso dinheiro é obter uma vitória sobre as sombrias potestades que nos oprimem. Devemos pensar em nosso dinheiro não como renda, mas como recursos que temos a responsabilidade de administrar. O orçamento familiar é o método que devemos usar para realizar essa tarefa. Um orçamento evita você gastar mais do que você ganha. Um orçamento facilita você colocar uma reserva de poupança mensalmente. O segredo é viver sempre com os próprios recursos e fazer o possível para evitar as dívidas. Na parte de quarta-feira, dizendo não à dívida. Nos meus sermões existe um deles com o título Fuja das Dívidas. Este sermão eu fiz depois de mais de 30 anos de pastor. Por que eu demorei tantos anos para fazer este sermão, Fuja das Dívidas? Porque contrair dívidas é fácil, mas para fugir dessas dívidas é difícil. E foram muitos anos lutando para sair das dívidas, lutando para se libertar dos cartões de créditos. Mas pela graça de Deus eu consegui. A Deus toda a glória, mas eu consegui. E quando eu me libertei das dívidas, eu fiz este sermão. Fuja das dívidas. Queridos, cristãos endividados dão um péssimo testemunho. Eu posso falar sem medo de errar que viver pendurado em cartão de crédito, devendo muito, não conseguindo pagar somente o valor mínimo. Queridos, isto não é vontade de Deus. Isto é um pecado contra Deus, porque afeta diretamente a sua vida espiritual. Para nos libertarmos das dívidas, em primeiro lugar temos que pedir perdão para Deus. Sim, pedir perdão pelas dívidas no cartão de crédito. Pedir perdão para Deus pelas compras desnecessárias, pelas extravagâncias. E será que Deus perdoa? E eu não vou precisar pagar os cartões? Sim, Deus perdoa, mas você terá que pagar os cartões de crédito. Temos que conscientemente pedir perdão a Deus por termos feito tanta dívida e suplicar a misericórdia divina para pagar tudo o que nós devemos, centavo após centavo. Foi assim que eu fiz. Paguei todos os meus cartões de crédito e agora eu picoteei os cartões. Uso somente o cartão de débito. E quando uso um cartão de crédito que é necessário para fazer compra de passagens e outras coisas, eu pago o cartão de crédito 100% cada mês, não deixo de pagar. Será que Deus ouve a oração do endividado? Se for uma oração pedindo perdão pelo pecado e pedindo ajuda divina para pagar a dívida, tenha certeza de que Deus ouve essa oração. Você gastou dinheiro tirando férias, viajando pela Europa, fazendo cruzeiros, comprando carro novo e depois vem até Jesus e pede misericórdia e pede perdão e pede ajuda dele para pagar as dívidas? Será que Jesus ouve esta oração? A boa notícia é que Jesus ouve essa oração, porque você está arrependido e você quer pagar o que você deve. Ajoelhe-se,
Ajoelhe-se com a sua esposa e orem. Querido Deus, nós estamos ajoelhados na Tua presença, primeiramente para pedir perdão pelo nosso pecado. Nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor, gastando o que não tínhamos para gastar, comprando o que não podíamos comprar, aquele carro, Senhor, aquela viagem, aquelas roupas, aqueles sapatos, aqueles móveis. Nós agimos loucamente, Senhor. Perdoa-nos pelo sangue de Jesus e, por favor, nos ajude a pagar tudo o que devemos. Ensina-nos, Senhor, a fazer economias e a fazer planos para pagar nossas dívidas. Ajuda-nos, Senhor, a cortar e a picotear todos os nossos cartões de crédito para não sermos tentados a usá-los novamente. Ajuda-nos, Senhor, a Te colocar em primeiro lugar em nossa vida e tirar o dízimo de tudo e a nossa oferta como primícias das nossas rendas. Dá-nos, Senhor, coragem para procurar os nossos credores, as pessoas a quem devemos, e falar para elas da nossa decisão de pagar tudo o que devemos. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, o pastor João Wesley, ele não gostava de um membro da sua igreja porque o considerava muito egoísta, de boa condição financeira, mas percebia que as ofertas que ele dava eram como que esmolas para Deus. E um dia, quando este membro da igreja deu uma oferta que parecia uma esmola, João Wesley não suportou e falou para ele, repreendeu-o, dizendo que ele era um homem muito avarento e muito egoísta. E aquele homem olhou para o pastor João Wesley e disse: Pastor João Wesley, eu conheço um homem que no início da semana vai à feira e compra alguns nabos e volta para casa e passa a semana toda comendo nabo e água. E João Wesley perguntou: quem é esse homem? E ele disse: sou eu. Sim, mas o senhor tem boas condições financeiras? Por que o senhor está fazendo isso? Pastor João Wesley, antes de eu ser cristão, antes de conhecer a Jesus, eu contraí muitas dívidas. E eu agora estou vivendo à base de nabo e água para poder pagar todas as minhas dívidas. Porque um cristão não pode ficar devendo para os outros. E João Wesley conclui dizendo: e era este homem que eu estava considerando avarento e egoísta. Queridos, nós não podemos ser justos com quem não conhecemos. Nós deveremos realmente economizar na comida, em todas as despesas que temos, para pagar todas as nossas dívidas e darmos um bom testemunho. No livro Mordomia e Prosperidade, na página 253 e 254, nós lemos: privai-vos da comida e do sono, de preferência a serem culpados de reter de outros aquilo que lhes é devido. Você deve se privar até da comida e do sono para poder pagar o que você deve. Queridos, no livro Mordomia e Prosperidade, página 257, diz: fazei com Deus o solene concerto de, com a sua bênção, pagar vossas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenhais de viver a pão e água. Uma decisão séria de pagar tudo quanto devemos e parar de gastar, economizar o máximo possível para podermos dar o máximo possível. No livro Lar Adventista, página 392, diz: quando alguém se envolve em dívidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. E ainda diz na página 393, Lar Adventista: estejam determinados a nunca mais tornar a incorrer em dívidas, é melhor se negarem 1000 coisas a incorrer em débitos. Quinta-feira, poupando e investindo. As formigas trabalham e poupam alimento para o inverno. Poupamos dinheiro para uma finalidade. A grande questão de poupar é ter recursos disponíveis para nossas necessidades, ao contrário de desperdiçar ou de apenas acumular. Se tudo o que fazemos é poupar para nós mesmos, estamos roubando as posses de Deus em vez de administrá-las. Poupar é uma disciplina que desenvolve autoridade sobre o dinheiro. Em vez de permitir que o dinheiro nos leve em direção aos nossos caprichos, nós tomamos o controle. Troque a dívida pela dádiva. Desenvolva uma cultura de doador e não de devedor. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Poucas são as pessoas que se contentam com o que têm.
Verdade é que a base de todo contentamento genuíno é a piedade. Sem ela não pode haver satisfação íntima da alma. É fato que existem os que possuem tudo que o dinheiro lhes pode proporcionar e todavia são infelizes no íntimo das suas almas. Riqueza e pobreza não são necessariamente fatores da infidelidade, pois tanto há ricos como pobres que encontraram paz e contentamento de alma. A presença de Cristo na vida é que faz a diferença. O contentamento, meu querido irmão, está em Jesus Cristo. O dinheiro não pode comprar a felicidade. Um homem que era 4 vezes milionário perdeu a metade da sua fortuna. Isto significa que agora ele tinha não 4 milhões de dólares, mas somente 2 milhões de dólares. E o que ele fez? Ele saltou para a morte do topo do seu hotel de 10 andares. Ele não conseguia imaginar a sua vida vivendo somente com 2 milhões de dólares. Queridos, a paz interior vem de Deus. Disse Jesus: a minha paz eu vos dou. Só existe uma dívida aprovada por Deus. Nos diz em Romanos capítulo 1, verso 14: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se reconhecia devedor da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão é um devedor para com o seu próximo. Lemos no livro Desejado de Todas as Nações: por tudo que nos confere vantagem sobre os outros, seja educação e refinamento, seja nobreza de caráter, educação cristã ou experiência religiosa, achamo-nos em dívida para com os menos favorecidos e o quanto estiver ao nosso alcance, cumpre-nos ajudá-los. Página 425. Paulo, ao se tornar recipiente das riquezas de Jesus, sentiu-se em dívida para com todos os homens e fez questão de saldar essa dívida pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. O senso de responsabilidade de Paulo, a sua gratidão para com Jesus Cristo, ele se sentia devedor ao mundo pela graça que o salvou. Portanto, ele fez planos para ir ao Ilírico e mesmo até a Espanha para anunciar a Cristo até os confins deste mundo. Eu termino lendo para vocês o Mordomia e Prosperidade, página 257, que diz: fazei com Deus o solene concerto de, com a sua bênção, pagar vossas dívidas, e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenhais de viver a pão e a água. Evitem os extras, cuidem dos centavos, e os reais cuidarão de si mesmos. Neguem o eu, não vacilem, não desanimem, não desistam, neguem a condescendência com apetite, economizem o dinheiro e paguem a dívida. Esforcem-se para pagar o mais depressa possível. Contem com a bênção de Deus, porque é da vontade de Deus que vocês sejam libertados das dívidas e vivam uma vida feliz e fiel. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos capítulo 13, verso 8. Fique, portanto, meu querido irmão, com a bênção e com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.